Documentos do ProUni, tudo o que você precisa saber, todos os detalhes. Esse vai ser o vídeo mais completo que você vai ver a respeito dos documentos do ProUni. Então, se você quer saber tudo sobre os documentos do ProUni, esse é o vídeo para você. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou Eduardo e antes de eu falar para você todos, absolutamente todos os documentos do ProUni, eu quero fazer um grande pedido para você. Por favor, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e ativa as notificações, porque somente assim, pessoal, nós conseguimos continuar trazendo esses vídeos para você, respondendo todo mundo e sempre ajudando vocês naquilo que vocês precisam. Então, por favor, pessoal, retribui isso pra gente, deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque assim nós conseguimos continuar ajudando vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos ver um pouco sobre os documentos do ProUni, tudo o que você precisa lembrar. Vale destacar o seguinte, antes da gente falar sobre os documentos, cada universidade ela pode fazer algumas variações. Essa aqui é uma lista básica, tá? É uma lista geral, mas algumas universidades têm algumas especificações que você precisa saber. Então por isso, além de você ver essa lista e se preparar, é interessante que você converse com a universidade também para você saber as especificações que ela tem para documentação, tá? Mas de modo geral não foge muito do que a gente tem aqui. Então vamos lá, começando com os documentos de identificação. Os documentos de identificação você precisa levar de todos os membros do seu grupo familiar. Então se você colocou você, seu pai e sua mãe, você vai ter que levar documento de identificação dos três. O que é um documento de identificação? É um documento de identificação com foto, tá? Então você precisa levar um documento de identificação com foto. Pode ser carteira de motorista, pode ser o RG, pode ser passaporte que está vencido, não tem problema, RG vencido também não tem problema, assim como o CNH vencido não tem problema. Tem que ser um documento que tem o seu RG e, se possível, o CPF também e tem uma foto. Tá? E geralmente pode ser apenas a cópia, tá? Não é necessário autenticar. Algumas universidades mais exigentes necessitam que você, ou solicitam no caso, que você autentique, mas geralmente não é necessário. Apenas uma cópia do documento de identificação já é suficiente. Além disso, obviamente, vale destacar o seguinte, para o candidato, se não tem o seu CPF junto no seu documento de identificação, você leva a cópia do CPF também, tá? Então, se não tiver o CPF, você leva uma cópia do CPF. Você consegue baixar essa cópia lá no site da Receita Federal, baixando aquela certidão de regularidade, certo? Além disso, outra coisa que você também precisa lembrar, documento de comprovante de residência, tá? Você precisa comprovar a sua residência. Aquele endereço que você colocou lá no ProUni na sua inscrição, você precisa comprovar. Então, nesse comprovante de residência tem que ter o seu endereço, aquele endereço que você colocou lá no site do ProUni, e também tem que ser os seus dados pessoais ou os dados pessoais de alguém do seu grupo familiar. Então, no caso aí, seu pai, sua mãe, tem que ser um comprovante de residência com o seu nome ou o nome de alguém do seu grupo familiar. Vale destacar o seguinte, muitas pessoas perguntam, eu não tenho comprovante, você precisa arrumar algum. Muitas pessoas falam, os comprovantes de residência estão no nome do dono da casa. Então, peça uma declaração de aluguel, alguma coisa assim. Só que você não pode ficar sem comprovante de residência no nome de alguém do grupo familiar, tá? Então, pode ser conta de luz, pode ser conta de internet, fatura de cartão de crédito, IPTU, pode ser também a escritura, pode ser contrato de aluguel, alguma coisa que tenha o nome de alguém do grupo familiar e também o endereço. Algumas universidades pedem que você leve um documento por pessoa, mas geralmente é necessário apenas um documento para a família inteira, tá? Então, comprovante de residência também é necessário. Outra coisa, agora os documentos para o candidato, tá? Esses documentos aqui são apenas para o candidato, os outros documentos eram documentos básicos. O candidato precisa levar o comprovante de escolaridade. Como a gente sabe, o ProUni é para quem fez o ensino médio em escola pública ou fez na instituição privada com bolsa integral, tá? Então você tem que levar um certificado e um histórico, caso você seja da escola pública, então você leva um certificado de conclusão do ensino médio e também o histórico escolar para mostrar que você fez todo o ensino médio na rede pública, tá? Se você era bolsista na rede privada, você vai ter que ir até na sua escola, pedir uma declaração do responsável da instituição, no caso da escola, assinada que você era bolsista integral, tá? Então, se você era bolsista integral, você precisa de uma declaração. E para quem terminou o ensino médio pelo Enseja, você tem que levar o certificado do Enseja e você também tem que levar o histórico que você fez o ensino médio na rede pública, aquela parte do ensino médio que você fez, ou se você não fez nada do ensino médio, você leva uma declaração reconhecida em cartório de que você não estudou na rede privada. Então, para comprovar que você não fez nenhuma parte do seu ensino médio na rede privada, para assim comprovar a sua escolaridade. Além disso, para quem concorre a cotas de deficiente, você tem que levar
levar um laudo médico comprovando a sua deficiência, tá? Então, se você está concorrendo a uma cota na condição de PCD, você precisa de um laudo médico comprovando que você de fato é deficiente. E por fim, para quem é de PPI, pretos pardos indígenas, algumas universidades solicitam que você leve uma declaração, tá? Que você é PPI. Nem sempre é necessário, a maioria das universidades não precisa, mas caso seja necessário, você já deve ficar ciente que talvez seja, tá? Mas geralmente não precisa, só coloquei aqui porque algumas universidades solicitam. Outra coisa que o candidato também tem que levar é o título de eleitor, quando você for maior de 18 anos. Então, se você é maior de 18 anos, você tem que levar o seu título de eleitor, pode ser o digital, então você acessa o título digital e tira uma cópia em PDF, então você leva esse título de eleitor. Além disso, você também tem que levar o comprovante de quitação eleitoral, que você tira lá no site do TSE, tá? Então você precisa desse comprovante de quitação eleitoral, que você está em dia com o seu serviço, certo? Além disso, para quem é homem maior de 18 anos, você também precisa levar o certificado de alistamento militar ou que você está em dia com o serviço militar, no caso que você alistou e já foi no caso, dispensado, ou que você é reservista, tá? Então você tem que colocar, ou no caso você tem que levar o seu certificado de alistamento ou o comprovante de que você está em dia com o serviço militar quando você é homem maior de 18 anos. Agora, a questão de renda, esse que é o principal problema aí para a maioria das pessoas. Primeiramente, documentos que são aceitos para todos os tipos de pessoa, tá? Então isso aqui, independente da atividade, isso é aceito para todo mundo. Declaração de imposto de renda, então se você é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica e você declara imposto de renda, você pode levar a declaração de imposto de renda e também extrato bancário dos últimos 6 meses. Essas duas formas de comprovação, elas são aceitas para todo mundo, tá? Então, declaração de imposto de renda e extrato bancário dos últimos 6 meses. Agora, para quem é assalariado, para quem recebe como CLT, você pode comprovar utilizando os 6 últimos contra-cheques, inclusive quando tem comissão ou hora extra. Então, se tem comissão ou hora extra, você pode levar os 6 últimos contra-cheques. Se você também é CLT, você pode levar a carteira de trabalho registrada e atualizada, também é utilizado para comprovação, ou extrato de conta vinculada do trabalhador no FGTS, referente aos 6 últimos meses. Então, você pode utilizar também essa conta quando você é assalariado, tá? Então, não precisa ser as 3 formas, uma das 3 já é suficiente. Algumas universidades pedem isso e o extrato bancário também, mas geralmente uma forma já é suficiente. Para as próximas também, sempre vai ser apenas uma forma. Então, para quem é aposentado ou pensionista, você pode utilizar o extrato recente, ou no caso, o extrato mais recente do pagamento do benefício, obtido por meio de consulta no endereço eletrônico www.mpas.gov.br. Então, você pode acessar esse endereço eletrônico e lá você vai conseguir tirar um extrato do pagamento do benefício, se você é aposentado ou pensionista, e assim comprovar a sua renda, certo? No caso, alguém do seu grupo familiar. E além disso, você também pode acessar o INSS. Lá no INSS, você também consegue tirar um extrato e assim estar comprovando a sua renda quando aposentado ou pensionista. Autônomos e profissionais liberais, você também pode comprovar a renda da seguinte forma: quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros do grupo familiar, quando for o caso. Então, se você é um autônomo ou profissional liberal, se você declarou renda, declarou imposto de renda ou algo do tipo, você pode utilizar essa declaração para comprovar a sua renda. Além disso, as próprias guias de recolhimento ao INSS. Então, quando você é MEI, você paga aquela das MEI. Aquela das MEI serve para você comprovar a renda, tá? Então, além disso, geralmente autônomo também utiliza a declaração de imposto de renda. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, tá? Algumas universidades, quando você é autônomo e não consegue comprovar dessas formas, o que você pode fazer? Você pode fazer uma declaração de renda informal, tá? Essa declaração de renda informal é basicamente um documento onde você coloca os seus dados pessoais, o seu nome, o seu endereço, o seu RG, o CPF, e você coloca qual que é a sua renda aproximada. Algumas universidades que são menos exigentes aceitam esse tipo de declaração. Não são todas, as mais exigentes não aceitam. Então, quando você é autônomo e não consegue comprovar dessas duas formas, ou com extrato bancário, ou também com a declaração de imposto de renda, você pode tentar fazer essa declaração de renda informal. Então você vê com a universidade se ela aceita. Se ela não aceitar, daí você vai precisar ir num contador, daí nesse contador você vai fazer um decorre. Com esse decorre você vai comprovar a renda, tá? Então assim, veja com a universidade, caso você não consiga comprovar dessas duas formas, veja com a universidade se eles aceitam essa possibilidade de você comprovar com a declaração de renda informal. Beleza, então. Para atividade rural, é
praticamente a mesma forma da questão de autônomo e profissionais liberais. Você pode utilizar quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas, então, por exemplo, imposto de renda, imposto de pessoa jurídica, tá? Você pode utilizar para comprovar a renda, ou você pode utilizar também notas fiscais de vendas dos últimos 6 meses. Então, basicamente, atividade rural e profissional autônomo é praticamente a mesma coisa. Inclusive, a questão de renda informal também é utilizada aqui para atividade rural, só que daí você tem que verificar se a universidade aceita. Beleza, então, sócios de empresas também, se alguém for sócio de empresa, você também pode comprovar a renda da seguinte forma: os 3 últimos contra-cheques da remuneração mensal, então geralmente quem é sócio recebe uma remuneração mensal, você pode utilizar isso. Declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, o IRPJ também. As declarações tributárias, como a gente viu nas últimas possibilidades de profissional liberal, autônomo e também quem é de atividade rural, e status bancários dos últimos 3 meses da pessoa física e da pessoa jurídica vinculada. Então, para isso para quem é sócio de empresa, mas são poucos os casos. Além disso, para quem recebe aluguel, por exemplo, você tem um imóvel alugado, você tem um carro alugado, alguma coisa alugada, você tem que levar o contrato de locação ou arrendamento, no caso, aquele documento que comprova que você recebe. Mas geralmente alguma declaração ou até mesmo um extrato bancário já é suficiente para você comprovar, tá? E agora a questão de pensão. Muitas pessoas recebem pensão, por exemplo, pai e mãe são separados e você recebe uma pensão do seu pai. O que você pode utilizar? Primeiramente, já vou deixar destacados aqui, você pode utilizar uma declaração reconhecida em cartório, tá? Então, por exemplo, seu pai vai lá e faz uma declaração que ele te dá tantos reais por mês. Ou a sua mãe faz essa declaração que te dá tantos reais por mês como pensão. Ou se você tiver uma decisão judicial, foi decidido judicialmente que essa pessoa, que seu pai ou que sua mãe tem que te pagar, você pode levar a cópia dessa decisão judicial que você recebe esse valor, tá? Então, para quem tem pensão, você pode utilizar isso para comprovar. Agora, outras questões também que são muito importantes e que muitas pessoas perguntam. A ausência de renda. Quando você não possui nenhuma renda, lembrando que renda deve ser comprovado para todo mundo maior de 14 anos. Então, para quem é maior de 14 anos, você precisa comprovar a renda, tá? Inclusive quem não tem renda. E quem não tem renda, o que você faz? Você leva uma autodeclaração de ausência de renda e cópia da carteira de trabalho. A cópia da carteira de trabalho pode ser a carteira de trabalho digital. Ah, mas eu não tenho carteira de trabalho. Faz a digital, você consegue fazer em 10 minutos. Então leva a cópia da carteira de trabalho digital, mostrando que você não é CLT, que você não está empregado, e também leva uma autodeclaração de ausência de renda. Isso para todo mundo maior de 14 anos que não tem renda. As pessoas que recebem o Auxílio Brasil ou qualquer outro auxílio, você pode estar comprovando através do extrato do site CadÚnico. Então você acessa o CadÚnico, você vai colocar as suas informações e vai gerar um extrato. Você pega esse extrato e você pode estar comprovando a sua renda. Para quem recebe seguro-desemprego, você também pode estar utilizando o extrato do site do INSS. Então também tem que comprovar o seguro-desemprego. Além disso, eu não coloquei aqui, mas para quem é estagiário ou também jovem aprendiz, para quem é estagiário e jovem aprendiz, você também precisa comprovar a renda. Pode ser com o contrato de estágio, ou com o contrato de jovem aprendiz, ou pode ser com extrato bancário também, tá? Então, estagiário e jovem aprendiz também precisam comprovar a renda. Beleza, agora vamos para algumas questões especiais que muitas pessoas têm dúvida. Para quem mora sozinho, ou para quem mora só com o pai, ou mora só com a mãe, ou não conhece o pai, ou não conhece a mãe, ou não conhece nenhum dos dois. Quando você, por exemplo, mora sozinho e você é menor de 21 anos, prestem bem atenção. Isso aqui é para caso você seja menor de 21 anos, tá? Porque a partir de 21 anos você é independente legalmente. Então, quando você é menor de 21 anos e você mora sozinho, ou mora só com o pai, ou mora só com a mãe, o que você faz? Você leva uma declaração de ausência de pai ou mãe para comprovar que este não contribui com a sua renda. Então, se você não mora com os dois, você leva uma declaração comprovando que os dois não contribuem com a sua renda, tá? E se você mora com um ou mora com outro, leva uma declaração de que o outro, aquele que não mora com você, não contribui com a sua renda. Isso em casos onde você não recebe pensão, tá? Se você recebe pensão, ignora isso daqui, não precisa. Mas se você não recebe pensão, por exemplo, você não conhece seu pai, não conhece sua mãe, você mora sozinho, você é independente e menor de 21 anos, daí você pode levar essa declaração para comprovar que ele não interfere, ou ela, não interfere na sua renda. E caso alguém já tenha falecido, ou o pai ou a mãe, você leva a certidão de óbito também para comprovar que não contribui na sua renda. Então seria basicamente isso, pessoal. Essas são basicamente todas as nossas questões de documentação. Obviamente, um outro caso específico a gente não tratou aqui, até porque é impossível tratar de todos. Mas basicamente aqui é a forma mais completa da questão da documentação do ProUni.
Viu, pessoal? Não é tão difícil, são alguns documentos, mas nesse vídeo foi tudo detalhado para você. E lembrando mais uma vez, alguns casos específicos pode ter uma ou outra mudança, mas com certeza essa é toda a lista de documentos que você precisa, não vai fugir disso. Então é isso, pessoal. Se você ficou com uma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para que assim a gente possa continuar ajudando você a responder todas as suas dúvidas. E pessoal, também lembro vocês, na descrição tem todos os nossos cursos, tem os nossos materiais, tem também várias promoções para você. Então aproveita na descrição e inclusive tem os nossos grupos no Telegram, 2 grupos no Telegram para você tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, o @ensino de potência. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.